minha gente. Muito boa tarde a todas, a todos. Boa noite ou bom dia para quem for nos encontrar em outros horários. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando então a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas da nossa atualidade. Hoje nós vamos, antes de iniciar a nossa pauta aqui de hoje, eu quero pedir para vocês, lembrá-los de que o nosso objetivo aqui é trazer boas informações, obter também informações que ampliem a nossa compreensão da realidade e, portanto, é muito importante que vocês possam nos ajudar a divulgar isso, curtindo o nosso canal lá no YouTube ou compartilhando a nossa conversa aqui no Facebook, né? Então nós vamos hoje tratar rapidamente da crise sanitária, embora eu vá dedicar um tempo maior a uma questão que eu acho essencial, que é a vacina, né? O surgimento e como será tratado esse assunto da vacina. Vou falar também a respeito do orçamento para o ano de 2021, encaminhado ao Congresso pelo governo federal, embora eu não tenha todas as informações, mas eu acho que tem algumas que serão muito importantes para que nós formemos uma consciência para discutir isso na nossa comunidade, com os nossos representantes, com os políticos locais, com os deputados, enfim, que a gente possa interferir nesse assunto. Os assuntos da economia ainda, a queda muito grande do PIB, brutal, 9,7% no último trimestre, né? E alguns assuntos que a gente faz sempre ligando, né? Conversa sempre ligando a questão local, os acontecimentos dos nossos municípios com a esfera estadual ou a esfera federal. Nesse caso, nós vamos tratar de três assuntos importantíssimos que estão interligados, né? A reforma administrativa que deve chegar por esses dias ao Congresso, as privatizações, né, que fazem parte de todo esse projeto neoliberal e mais exatamente da apropriação do orçamento que está sendo feita pelos negócios durante a privatização. Bom, a respeito da pandemia, qual é a situação atual do Brasil? Estamos longe de poder manifestar tranquilidade. Parou de crescer, segundo os dados, comparando-se às médias das últimas semanas, nós estamos estacionários, atingimos um platô, mas muito no alto, e eu estou falando da média nacional, porque algumas regiões do país ainda estão em franco crescimento, enquanto outras já estão com a diminuição do número de casos. No Brasil, como um todo, e tomando-se a média, são 122 mil óbitos, o que é uma coisa inconcebível, que poderia muito bem ser minimizada, ter sido minimizada. Basta comparar com a China, por exemplo. O Brasil tem 200 e poucos milhões, 210, 215 milhões de habitantes. A China tem quase 1,5 bilhão de habitantes. E o número de mortos na China foi menos de 5 mil. No Brasil, nós já passamos de 122 mil. Isso deve-se muito à ineficácia na gestão da pandemia que ocorreu no Brasil, né? Especialmente no que se refere à falta de coordenação e de atitude do governo federal. A situação a respeito da transmissão ainda está próximo de 1, embora já esteja abaixo de 1, que é uma boa notícia. Isso significa que
uma pessoa transmite para 0,8, quer dizer, para cada 10 pessoas nós vamos reduzir o número de casos em 1. Então isso se você mantiver, né? Isso é uma notícia muito boa. A respeito da situação local, em Ourinhos, infelizmente, nós chegamos aos 1.643 casos, os dados são do site do Contratempo e do BIS, né? 2 sites de notícia locais, e 19 óbitos, e a informação muito preocupante é que o nosso número de leitos destinados ao Covid nas UTI está 100% ocupado. Então é uma notícia muito ruim que não nos tranquiliza. Nós temos que manter então os cuidados de higiene pessoal, os cuidados de afastamento ou distanciamento social sempre que for possível, não é? Porque ainda não está superada a crise. A respeito das vacinas, esse é um assunto muito importante. No Brasil nós temos aí a notícia de que o estado de São Paulo já está iniciando a produção, né, no Butantan, em convênio com uma empresa chinesa. Há ainda o Instituto lá no Rio de Janeiro, a Fiocruz, lá em Manguinhos, fazendo a parceria com a Oxford, e agora, recentemente, em Curitiba, iniciaram o teste de última fase da vacina russa, um convênio entre o Instituto de Tecnologia do Paraná e a Rússia. Muito bom. E o que me preocupa e por que eu venho tratar da questão da vacina? Porque já surgiram algumas manifestações muito preocupantes a respeito, inclusive da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, com uma afirmação que eu considero criminosa, que foi dizer que vacina, cada um deve tomar a sua decisão e que ninguém é obrigado a se vacinar. É evidente que isso é uma distorção, não é? Nós voltamos, portanto, com esse discurso, e isso foi feito no site oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que tem status de ministério, que fala em nome do governo. Então isso é, mais uma vez, um desserviço ao enfrentamento da crise sanitária. Como foi a cloroquina, como foi a conversa de que era só uma gripinha, como foram as afirmações feitas, inclusive nos grandes meios de comunicação, por gente, né, de dentro do governo, como o senhor Osmar Terra, dizendo que não passamos de 1.200 casos. Então, nós precisamos começar já a enfrentar isso, porque eu já vi em alguns grupos, recebi de amigos de Curitiba, num grupo de WhatsApp, falando, isso é bobagem, a vacina está contaminada, isso leva à esterilidade. Já vai começar uma campanha anti-vacina que remete o Brasil ao início do século passado. Isso é uma coisa absurda. No início do século passado, Oswaldo Cruz enfrentou uma rebelião porque queria vacinar a população do Rio de Janeiro contra a febre amarela. Nós temos que considerar há um limite para contrariar a ciência, né? É um assinte, porque nós sabemos que 3 grandes fatores contribuíram para melhorar a saúde, para baixar a mortalidade infantil, né? Para aumentar a expectativa de vida. No começo do século, quando houve a revolta da vacina, né? Ou quando grandes cientistas como os Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, né? Gente da melhor qualidade, né? Gente que podia ter ganhado o prêmio Nobel, inclusive, com as descobertas que fizeram, as descobertas sanitárias da época. Essa gente também foi muito atacada. E qual era a realidade? No início do século passado, então há 100 anos, aqui em São Paulo, a expectativa de vida não chegava aos 50 anos, a expectativa média de vida. Hoje ela passou dos 70. Né? Por quê? A que se deve isso?
Há 3 fatores importantes: hábito de vida, saneamento básico, né? Fazer esgoto, tratar água, e vacinação. Algumas doenças importantíssimas, como a varíola, por exemplo, foram extintas. A varíola foi extinta do mundo na década de 70 e 74, graças à vacina. Poliomielite, muitas dessas pessoas que nós vemos hoje andando de cadeira de rodas, sequeladas, paraplégicas, elas são vítimas da poliomielite do século passado, que foi controlada graças à vacina. E vacinação não é uma decisão pessoal, porque vacina não é para proteger o indivíduo, é para proteger a comunidade. Nós sabemos que uma pessoa, por exemplo, que adquire sarampo, um paciente com sarampo, ele transmite em média para 14 pessoas, né? Então vejam só que absurdo. Se você tem um vizinho que não vacinou, ele pode contaminar uma quadra, e aí vai custar muito dinheiro para você cercear os comunicantes. Então isso é uma blasfêmia, não tem que levar isso em consideração. Temos é que torcer para que a vacina se desenvolva rapidamente, né? E que a gente possa fazer com que a vacina esteja disponível para todos no tempo mais curto possível. Essa é a nossa briga. Vamos, portanto, desde já começar a desmentir as notícias falsas. Não vamos cair numa outra esparrela, numa outra mentira cabeluda, tipo essa conversa da cloroquina, né? Que ainda insistem. Hoje eu já vi num site aí de alta audiência, né, um trabalho falando que reduz a mortalidade. Gente, isso é um absurdo, né? Já está comprovado que não resolveu, tanto que nós estamos aí lamentando 122 mil mortes. Imagine, se isso funcionasse, tinha resolvido. Não funciona. Então essa é a primeira questão que eu queria tratar com vocês. Vacina, portanto, é indispensável. Nós vamos ter que não tem como você negar isso, né? É um absurdo que ainda a gente tenha que ouvir esse tipo de coisa. Eu tinha anotado aqui, bom, o segundo assunto eu até deixei aqui na pauta, era a questão do orçamento. O orçamento federal, neste momento de crise do Brasil, grosso modo, fazendo uma análise inicial, o que é que ele traz de novidade? Primeiro, ele traz, dentro dessa situação terrível que nós estamos vivendo, com uma queda de 9,7%, quase 10% do PIB, quer dizer, encolhendo a nossa economia quase 10% num trimestre, nessa situação ele traz uma redução de 38 bilhões nos recursos para a saúde. Então, se o orçamento da saúde no Brasil já está comprometido, a saúde pública, para o ano que vem a redução é de 38 bilhões. Também para o ano que vem, a previsão é de redução nos recursos para a educação e de aumento considerável dos recursos para a defesa, né, para o Exército, para o Ministério da Defesa, para comprar armas. E nós estamos sabendo agora que o governo federal decidiu, primeiro, comprar um satélite nos Estados Unidos por 49 milhões de reais. E esse satélite vai fazer o quê? Monitorar as queimadas da Amazônia, a ligação da Polícia Federal. E o que o INPE fazia? Exatamente isso, de graça. O INPE é um órgão público, já vinha fazendo isso. Demitiram o diretor do INPE, que era uma autoridade mundial, esfacelaram com o sistema de controle dos incêndios e do desmatamento na Amazônia, e agora vão comprar um satélite por 49 milhões de reais. E mais, vão abrir um escritório nos Estados Unidos para facilitar a importação de armas. Que com o aumento da liberação, supõe-se que vai haver um aumento da compra de armas nos Estados Unidos. E, simultaneamente, nós estamos tendo duas medidas agora. A redução do salário mínimo, de R$ 1.067, R$ 1.079, estava previsto, para R$ 1.067 para o ano que vem,
Quando nós sabemos que a inflação baixa, a dita inflação não corresponde ao orçamento dos trabalhadores, porque os alimentos, o preço das tarifas administradas subiram acima da inflação. Então, além do recurso emergencial, que vinha sendo pago de R$600, havia uma proposta do governo inicial de 200, o Congresso elevou para 600, podendo chegar a 1.200, e agora, para os restantes meses do ano, isso vai ser reduzido para R$300 por mês, né? Muito bem. Diante da situação que nós temos na economia, e eu até deixei aqui o último dado, 700 mil pequenas e microempresas fecharam do ano anterior para cá, nesse último ano e meio. Destas empresas, 40% fecharam porque estão endividadas. Então a retomada do crescimento vai ser muito difícil, porque quem é pequeno e microempresário, ou quem conhece uma pequena ou microempresa por dentro, sabe que não é só abrir as portas, você precisa de capital de giro, e se você está devendo, então, né, a dificuldade é muito maior. Nesse contexto, você está fazendo o quê? Tirando dinheiro da massa de consumo, da mão das famílias, do mercado interno, que é quem estimula a economia, o pequeno comércio, os serviços, as compras, né? Essa queda no PIB poderia ter sido muito maior se não houvesse o auxílio emergencial. Agora esse auxílio vai ser cortado à metade. Então essa é a perspectiva para a economia, e não se ouve falar de nenhum plano para retomar obras, para fazer uma retomada do crescimento baseado, por exemplo, na retomada verde, investindo em meio ambiente, em habitação popular, que é uma atividade que gera muito emprego, né? Muitos empregos rapidamente, em infraestrutura. O que está se propondo e qual é a conversa? Ontem eu parei para ver lá a Globo, porque você viu a Globo, viu as outras, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa. A conversa toda é que para garantir a retomada do crescimento é preciso fazer as reformas. Essa conversa vem desde a emenda 95, ia cortar os gastos, aí voltava a crescer, lá em 2016. Aí depois era a reforma trabalhista, fizeram, ia crescer. E depois era a reforma da Previdência, que está aí surtindo os primeiros efeitos, né? E a coisa não circulou. Agora a conversa é reforma administrativa e reforma tributária. A reforma administrativa, o que eles estão propondo? Basicamente é reduzir o funcionalismo público. E nós sabemos que a ampla maioria dos funcionários públicos no Brasil não está no governo federal. Eles estão nos municípios e nos estados. E por que é que eles estão nos municípios e nos estados? Porque os funcionários públicos, quando a gente fala em funcionário público, a imprensa vende a ideia de que são burocratas, que ganham muito, né? Que são marajás. E nós sabemos que isso não corresponde à realidade. A ampla maioria dos funcionários públicos são professores, são médicos, são policiais, né? São pessoas que fazem o trabalho diário, do dia a dia, que amparam a sociedade. E essas pessoas, se você afasta essas pessoas, o que significa para a sociedade? Redução de renda. Porque na medida que você não tem mais o dentista no posto de saúde, que você não tem mais o médico para te atender, ou você não tem vaga na creche, você vai ter que gastar dinheiro com isso e vai empobrecer as famílias. Então essa conversa de que a reforma administrativa vai resolver o problema é conversa fiada. Isso é para criar uma outra espécie de negócios, que são as terceirizações e as privatizações. Uma coisa está ligada à outra, né?
Eu até anotei aqui, para falar com vocês de novo, da greve dos Correios, que é um movimento nesse sentido. Os trabalhadores dos Correios estão em greve até agora, embora a imprensa também não divulgue, né? Por quê? Porque cortaram algumas garantias, alguns direitos, inclusive vale alimentação que eles tinham. E para que estão fazendo isso? Para realmente sucatear, quer dizer, destruir os Correios para poder vender, para fazer um negócio. Um negócio do tipo que a gente viu agora com a carteira de títulos. Eu já mencionei isso aqui, mas eu vou repetir sempre porque a mídia não deu um pio a respeito disso. E dá para saber, porque os grandes anunciantes da TV Globo, da SBT, da Band, estão ligados a quem? Ao mercado financeiro, né? E aos grandes grupos econômicos ligados às exportações de commodities, as mineradoras, tipo a Vale do Rio Doce, e o agronegócio. Então eles não vão noticiar nada que não seja do interesse deles. E o que fizeram? Fizeram a venda dos títulos do Banco do Brasil, quer dizer, uma carteira de títulos que o banco tinha direito a receber de credores, que valia perto de, próximo de R$1 trilhão, né? Venderam isso por 380 milhões de reais, quer dizer, 15% do valor. E o que vai ser feito com esses títulos? Muitos deles vão ser usados nas privatizações. Então é uma maravilha. Eu compro um título, por exemplo, tem lá uma dívida de 100 mil reais. Eu comprei ela por 15 mil. Mas eu pego essa dívida e quando forem vender a Eletrobras, ou os Correios, ou uma refinaria da Petrobras, eu vou lá e compro e dou o título com valor de face. Aí eu compro, o título vale 100 reais. Então, gente, nós precisa cair a ficha. Nós só não entender o que está acontecendo com o Brasil. É muito sério. Isso que está acontecendo com o Brasil é muito sério porque repercute aqui, na nossa realidade. Não adianta achar que não. Nós estamos aí num período pré-eleitoral, onde você terá candidatos a prefeito, a vereador. Nós precisamos levar o debate da política para esse campo. Sanear a política, fazer política de alto nível. Tentar vincular as candidaturas à ideologia, aos partidos, né, ao compromisso partidário, ao compromisso ideológico das pessoas. Porque não adianta nada você votar num sujeito, né, para vereador ou para prefeito, que depois vai apoiar um deputado ou um senador, que ele é da mesma visão ideológica, que vai lá votar a favor da reforma do Estado, que vai reduzir os funcionários públicos, vai esfarelar os serviços públicos. E é isso que está acontecendo, porque isso tudo não é feito só pelo Executivo, só pelo governo. Isso é feito pelo Congresso Nacional. Essas medidas, por exemplo, a reforma administrativa que eles querem agora, isso é emenda constitucional, tem que passar e tem que ter 2/3 de votos na Câmara e 2/3 dos votos no Senado. Então não é pouca coisa, é porque há um compromisso da classe política com esse modelo. O compromisso não é mais com o povo, com a maioria, o compromisso é com o mercado financeiro, é com os interesses de quem vai lucrar com esses negócios. E se nós não entendemos isso, nós vamos reproduzir as coisas, nós vamos votar de novo, né? Vamos eleger de novo pessoas comprometidas com esse modelo, né? Então é esse alerta que eu queria fazer para vocês. Eu tinha anotado aqui um último item aqui que era para falar da questão da dívida, né? A dívida brasileira explodiu, né? Explodiu. E significa o seguinte: hoje a nossa dívida, toda a dívida do governo, felizmente a nossa dívida não é fora do Brasil, ela está em real, né? Isso foi equacionado e nós temos reservas em dólares, 370, 380 milhões. Aliás, o lucro com a desvalorização do real obtido com essas reservas foi agora, acabou de ser cedido aos bancos, né, ao sistema bancário, 300 e tantos milhões de reais, pelo
Ministério da Economia. Mas a dívida nossa, que era 30% do PIB, quer dizer, é assim, é mais ou menos como, para a gente raciocinar, é como se a gente ganhasse. O PIB é tudo que a gente produz. Então, trazendo isso para a nossa realidade pessoal, é como se você ganhasse 10 mil reais e você deve 3 mil reais. Então, a tua dívida, né, você ganhasse 10 mil reais por ano. Eu ganho no ano 10 mil reais. E tem uma dívida total que eu vou pagar durante o ano de 3 mil reais. Então, eu devo 30% do PIB. É mais ou menos isso no Brasil. 30% de tudo que eu vou ganhar em um ano, eu já devo. É a minha dívida. Isso era 30% em 2016. Hoje, passou de 80%. Quase triplicou a relação dívida-PIB. Isso significa o quê? Mais dinheiro para pagar juros. Menos dinheiro, porque quem compra título da dívida tem que ter um rendimento. E quem é que compra título da dívida? Os grandes fundos de investimento. É aquele 1% mais rico, né? Aqueles bilionários que comandam a economia no Brasil e que elegem, financiam ou compram deputados. Compram deputados, senadores, acertam as benesses lá, né? Ficam e acabam votando como eles querem. Então, essa é a nossa realidade da economia. O que é que nós podemos fazer? Esse é sempre o assunto, né? O que dá para fazer? Ah, mas isso é assim. Não, isso é assim. Não, isso está assim, né? Não precisa continuar assim para o resto da vida. Eu estou tentando ver aqui se entrou um dado que eu queria, mas não entrou ainda. Não precisa ser assim. Nós precisamos nos reorganizar, né? Exigir, começar a formar uma base de consciência. Nós tínhamos que estar hoje conversando nas famílias, nas igrejas, no trabalho. Não é para convencer ninguém, é aula de cidadania. É mostrar, companheiro, aqui, vem entender o que está acontecendo. Reduzir o valor do salário mínimo, né, que era para ser 1.079 para 1.067. É pouco, verdade. Mas soma isso para o ano. Né? É algum dinheiro. É algum dinheiro. Reduzir o auxílio. Era 600, agora é 300. É metade. E reduzir para quem? Quem que ganha salário mínimo? Grande maioria dos aposentados, por exemplo. Então, mas o aposentado já tem direito adquirido. Conversa. O funcionário público não vai ser atingido que já está trabalhando. Conversa fiada. Lógico que ele vai ser atingido. Claro que ele vai ser atingido. Não tem como. Espere para ver o tipo de reforma que vai chegar lá. E se não for atingido agora, ele já foi atingido com a reforma da Previdência. Vai ser atingido em seguida. Bem, gente, é isso. Obrigado a todas, a todos. A gente continua conversando. É sempre importante que vocês divulguem essa nossa conversa, tragam contribuições e não esqueçam. Vamos começar já a conversar com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Vacina é importante. Esse desserviço de negar a importância das vacinas, porque aí não é só da Covid, todas as vacinas que estão no calendário, que aliás pioraram muito nos últimos anos no Brasil, né? Toda a vigilância sanitária precisa ser respeitada, né? Respeitada e muito respeitada, porque é ela que melhora a qualidade de vida e as condições. Então, vamos antes, nós já falamos, gente, nada disso. Não tem vacina com resto de embrião, vacina não esteriliza, vacina não faz mal, não causa autismo, isso é tudo mentira. Porque eu já tenho visto algumas comunicações, algumas notícias falsas nesse sentido. Tem que explicar. Olha, para a nossa população, sabe o que causa doença? Não é vacina, não. É o veneno que está liberado aí. É o agrotóxico que está na tua água. Esse sim provoca. Pode provocar doença da tireoide, doença de Parkinson, muitos tipos de tumores ele tem interferência. Então, nós temos que fazer essa discussão no cotidiano, porque o Brasil virou uma terra de notícia falsa. Pode ser a mais absurda que passa a circular como verdade, tá certo?
Obrigado a todas, a todos e até a próxima.